Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta e também sou professora de cursos de massagem. Uma das coisas que mais me perguntam é como iniciar a carreira profissional de massoterapeuta, de massagista. O que importa é realmente você ter sucesso, não desistir nas primeiras dificuldades, porque isso acontece, mas a gente precisa estar sempre indo em frente. E uma forma de romper, de quebrar as dificuldades, é sempre estar em busca de conhecimento. É uma das coisas uma das primeiras perguntas que eu quero responder é como ser um profissional de massoterapia. Existe duas formas para que você possa estar ingressando nesse mercado tão crescente e que há oportunidade para todos os profissionais. Primeiro, você pode estar fazendo um curso técnico, que é considerado um curso de maior duração, onde dura em torno de 12 meses ou mais um pouquinho. Depende da instituição, tá? Que você vai procurar para estar realizando esse tipo de treinamento. Algumas exigências que eles seguem, tá? Isso é que determina o tempo e a quantidade de horas que você precisa para concluir e ter aí um certificado de técnico em massoterapia. A outra forma é fazendo um curso livre, que pode ser de forma presencial ou de forma online. E qual a diferença das duas formas de iniciar? Na verdade, pessoal, isso que fique bem claro para vocês. A diferença realmente é na questão do tempo em que você vai passar estudando, que você vai precisar ficar estudando para ser um profissional. E isso vai depender também da sua disponibilidade de tempo, tá? De ter que ir, de ter que se direcionar. Todos os dias, basicamente, tá? Um período aí determinado por eles, para você participar das aulas. A gente anda numa correria tão grande, às vezes numa pressa de resolver algumas coisas para ontem, para hoje, para agora, que esse tempo aí de duração desse curso pode ser uma das maiores dificuldades para algumas pessoas, né? Por não ter esse tempo, não ter essa total disponibilidade, às vezes não ter também o valor, tá, em dinheiro para fazer esse investimento, porque vai entrar a questão do custo de transporte, do custo com alimentação e das próprias mensalidades que a pessoa vai precisar arcar, né, para poder fazer esse período tão longo de treinamento. É lógico que a gente não tá aqui para desvalorizar nenhuma das duas formas, mas o que a gente tá aqui buscando é mostrar para você como você, tipo assim, te dar um norte para que você mesmo escolha qual caminho você está disposto a percorrer. Lembrando que os dois vai te levar a ser um profissional de massoterapia. Na modalidade online, tanto presencial quanto à distância, os cursos são desenvolvidos por forma de módulos. Cada módulo está relacionado a uma técnica, onde tem aí todo o conteúdo programático, precisa ser seguido em relação à base teórica. E aí, quando o aluno recebe essa quantidade de teoria, de embasamento, para que ele consiga entender a técnica que ele vai aplicar, os benefícios que essa técnica vai proporcionar ao seu paciente, as contraindicações gerais, totais, parciais, ele vai entender um pouco de como é esse universo. E aí ele já vai para a prática. Essa é uma das diferenças, tá? Que o conteúdo teórico é menor, mas o tempo em que ele vai colocar a mão na massa, em que ele vai praticar a técnica, esse tempo ele é maior. E eu acredito que quando a gente vai diretamente para a prática, é o que torna mais fácil o nosso aprendizado. Mas a gente precisa entender que quanto mais eu praticar, né, mais próximo da perfeição eu vou estar chegando. Então não é simplesmente fazer o curso e já querer, sabe, partir para o mercado, não. É lógico que a gente vai sim, mas é importante que se busque, tá, um pouco mais de aperfeiçoamento no que diz respeito a você fazer um curso de curta duração.
Mas o que que acontece? Existe certificados, uma das outras dúvidas, esses cursos livres, existe certificação? Tem quais são as exigências básicas para se ingressar nesse mercado? Mas que assegura essa modalidade como uma forma segura, tá, de profissionalização, um caminho mais curto para quem quer se profissionalizar. É a questão de uma lei, que eu vou deixar o número dessa lei aqui embaixo, para que você possa pesquisar, se aprofundar mais um pouco em relação aos benefícios que você tem quando você opta por essa modalidade de fazer um curso de curta duração, para já ir automaticamente, rapidamente, para o mercado de trabalho. E essa lei, ela regulamenta, tá, alguns princípios básicos que esses cursos, eles têm um certificado, tá? A instituição ou o profissional que vai estar aí te treinando, ele é obrigado a te emitir um certificado. E se esses cursos estiverem parados de acordo com essa lei, esse certificado, ele tem reconhecimento em todo o território nacional. Então, os cursos livres têm validade, sim, mediante a apresentação de um certificado. E geralmente as horas que esses cursos oferecem, pessoal, não é um número muito grande de horas, porque na verdade são cursos que acontecem no final de semana, né? E a gente precisa cumprir aí algumas regras básicas e que determinam que seja 10, 12, 14 horas por hora, 14 horas aula. E isso tem valor de um certificado. Isso garante que você está apto a exercer essa função, a aplicar essa técnica. Então, a diferença, basicamente, nessas duas modalidades é realmente o tempo de preparo. Mas eu quero salientar que em ambas as partes é preciso que você treine, que você vai treinando cada dia mais e mais, para que você fique com mais prática, para que você fique com mais segurança e com mais conhecimento na aplicação das técnicas que estão associadas ao resultado que você vai estar entregando para o seu cliente. Hoje nós temos um público consumidor desse tipo de produto, mas um público muito exigente. Então, entregar resultado é sempre a melhor maneira de garantir o retorno do seu cliente. E para isso é preciso que você entenda o que você está fazendo, que você compreenda a técnica que você está aplicando, o movimento correto que você precisa fazer. E para isso não tem outra forma a não ser estudar, a não ser desenvolver pesquisas, praticar, praticar, praticar. E a gente está aqui para te auxiliar, para te ajudar, tá? Para estar aí te acompanhando, para que você realmente venha ter um sucesso na sua carreira profissional como massoterapeuta. Agora eu vou falar de algo super importante que para mim foi uma coisa fundamental, a questão de ter flexibilidade nos meus horários. Quando eu falo da flexibilidade, eu quero dizer para vocês que é das duas partes, tanto dos meus clientes quanto do profissional. Por quê? O que que acontece? Quando eu posso organizar os meus horários de acordo com as minhas necessidades, eu consigo realizar mais coisas, eu consigo ser um profissional até mais feliz. Por exemplo, eu consigo ter mais flexibilidade, tá? Em participar das atividades diárias dos meus filhos, por exemplo. Eu tenho mais tempo para os meus filhos. Isso é bom ou não é? E eu posso organizar isso aí de acordo, tá, com a minha agenda de atendimentos. Outra forma de aproveitar essa questão da flexibilidade. Eu posso, tá, oferecer alguns horários para os meus clientes que dê para eles também associar com a entrada do trabalho, com o intervalo de almoço, com a saída do trabalho. Gente, oferecer flexibilidade para o cliente é fundamental, tá? Ter essa questão de ele poder alterar os horários dele nos dias de mais necessidade. A flexibilidade é uma companheira, é uma amiga, tá? Que está ao lado do profissional de massoterapia. Outro benefício que eu posso estar citando para vocês em relação à flexibilidade, gente, é poder ir à reunião de escola.
dos nossos filhos. Isso é bom, não é verdade? Poder participar das reuniões da nossa família também, estar próximo de quem a gente ama. Melhor ainda, ter um tempo a mais para estudar, para dedicar aí a minha própria profissão de massoterapeuta, poder fazer cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, poder ter mais tempo para pesquisar, né, alguns artigos na internet, poder ir à academia, gente, porque a gente às vezes lota tanto a nossa agenda que a gente fica um pouquinho sem tempo pra gente. Quando eu tenho flexibilidade, eu organizo a minha agenda de acordo com as minhas necessidades. Isso é ou não é bom? Isso é ou não é vantajoso ter flexibilidade? Agora mesmo, aqui gravando esse vídeo, uma das minhas clientes que eu atendo ela em um horário fixo, horário 2 vezes na semana, olha só para vocês verem o quanto você oferecer resultado, isso é importante. Ela é uma advogada, procuradora-geral da Câmara, e ela tem os horários muito rigorosos em relação a levar filhos na escola, a chegar no trabalho, a desenvolver as atividades dela, fazer atividade física e uma série de coisas, tudo muito organizado. E só que ela observou que os procedimentos de massagem trouxe melhor qualidade de vida para ela, por se tratar dos momentos de estresse, dos momentos de cansaço, de fadiga. A massagem é um alívio, é um refúgio para ela. Ela mesma falou para mim que colocou dentro da planilha de orçamento dela os gastos com massagem. E ela entendeu que isso é uma necessidade para ela. Mas devido a toda essa correria, alguns dias ela não consegue ir no horário em que nós determinamos, o horário que nós programamos. Agora mesmo ela me mandou uma mensagem dizendo que estava em Goiânia, que não ia conseguir chegar no horário das 8 para o procedimento dela. Me perguntou se eu teria a possibilidade de estar alterando o horário dela para o final da tarde. E eu rapidamente falei, olha só, eu vou estar verificando essa possibilidade e entrarei em contato novamente para que a gente possa estar reorganizando o seu horário. Pessoal, por mais que eu não consiga, tá? Porque existe aí na agenda alguns clientes que têm horário fixo, tem mais dificuldade dessa questão de estar trocando, mas eu mostrei para o meu cliente o interesse de resolver o problema dele, o interesse de mudar ali o horário para que realmente ele não venha perder a sua sessão. Uma vantagem prática da questão da flexibilidade, isso é um fator que precisa ser levado em consideração. Passe isso para o seu cliente, deixe isso bem claro, que você tem essa possibilidade de flexibilizar os seus horários e os horários dos seus clientes também. Isso daí é um ponto, tá, que precisa ser levado em consideração. Outra coisa, outra dúvida em relação ao investimento para ser esse profissional de massoterapia. Em média, quanto que eu vou precisar gastar para me profissionalizar? É exatamente aquilo que eu falei no início. Vai depender da escolha que você fizer, porque se você fizer um curso de longa duração, você vai precisar de muito mais tempo de deslocamento, muito mais tempo de alimentação e principalmente de manutenção das mensalidades desse curso. Se você optar por fazer um curso de curta duração, toda essa questão aí de maior tempo vai ser reduzido na questão de deslocamento. E ainda mais, gente, se você for optar por fazer um curso online, basicamente você vai pagar ali aquele pacote por todas as técnicas e você vai acessar onde você estiver, o tempo que você tiver disponível. Então, assim, em relação ao investimento, isso quem decide realmente é você. Eu estou te dando um direcionamento para que clarifique para você qual é o caminho que você realmente deseja percorrer e qual o tempo que você precisa para chegar no seu objetivo. Beleza, se você quiser demorar 1 ano e 2 meses para fazer aí a sua qualificação, eu respeito sem nenhum problema. Se você quiser gastar mais também, eu respeito sem nenhum problema. Mas se você quiser chegar mais rápido, gastar menos, eu te aconselho a optar por essa questão de um curso de curta duração. No curso de curta duração, online, por exemplo, sem precisar de deslocamento, sem precisar de alimentação,
A não ser da sua casa, né? Mas eu falo que às vezes a gente tá na rua e dá aquela fome, a gente acaba comendo uma besteira, acaba gastando mais do que o nosso orçamento. A modalidade online, você acessa onde você estiver, o tempo que você tiver e você paga um valor menor. Então, o que que acontece? Em relação a vantagens, os cursos online, eles são mais vantajosos quando a gente fala em relação a investimento financeiro, tá certo? Outra coisa que é importante também, que me perguntam muito, é como, depois de eu ter feito tal curso, quais os principais materiais que eu posso estar comprando para iniciar os meus atendimentos. Você vai precisar de uma maca e de um pote de creme e de muita vontade de trabalhar. Porque você inicia os seus atendimentos, faz um serviço bem feito, capricha. Se é o seu primeiro cliente, o seu primeiro paciente, capricha. Esse primeiro paciente é a porta de entrada, ele vai ser o seu primeiro vendedor. Então, como eu sempre falo também aqui nos meus cursos presenciais, pro pessoal dos cursos online, eu sempre falo, gente, não perca uma oportunidade por nada. Faça sempre bem feito, faça com carinho, com atenção. Escute o seu cliente, conheça as necessidades dele e resolva o problema dele, só isso. Você está sendo pago para resolver o problema dele e você sabe como resolver, você aprendeu, você estudou para isso, você sabe como resolver, vá lá e faça. Então, assim, esse é um dos outros benefícios. Você pode iniciar apenas com a maca e com pote de creme. É lógico que quanto mais técnicas você tiver, quanto mais produtos você tiver, quanto mais instrumentos você utilizar, mais você vai se tornar um profissional atrativo e mais você vai conseguir aí entregar resultados. Então, para iniciar, é basicamente isso. Fazer um curso, tá? Fazer um curso tanto presencial quanto online, ter uma maca, um pote de creme e vontade de trabalhar e partir para o abraço e receber aí todos os benefícios que a profissão de massoterapeuta nos proporciona no que diz em relação à realização profissional, pessoal e mais um monte de outras coisas que só vivendo para você entender o quanto é gratificante ser esse profissional. Vamos falar agora de um outro assunto, pessoal. Nós trabalhamos diretamente com o corpo das pessoas, seja para as massagens estéticas, tá? Modeladora, drenagem linfática, redutora, detox. Todos esses nomes aí estão associados às massagens, tá? Que geram benefícios estéticos. As massagens desportivas, liberação miofascial, ventosa terapia, alongamento, e mais umas outras coisas estão relacionadas aos benefícios de melhora da performance nos treinos. As massagens também terapêuticas, que a gente pode estar utilizando ventosa terapia, uma massagem muscular mais específica, tá? O que importa é fazer sempre bem feito. Eu sempre falo isso. E quando eu trabalho com a massagem estética, eu preciso ter um pouco, tá, de conhecimento no que a necessidade do meu cliente para alcançar o objetivo estético. Quando é desportivo, eu preciso conhecer a necessidade do meu atleta e quando é terapêutica, a necessidade do meu paciente, digamos assim, tá? Eu sempre gosto de fazer essa divisão aí em relação a cliente, paciente, estética, terapêutica, desportiva, para facilitar aí o nosso entendimento. Eu preciso entender de como o corpo funciona, eu preciso entender qual a composição, qual a finalidade, tá? De digamos assim, cada função de cada parte que o meu corpo exerce, tá? E o resultado que o meu cliente está esperando. Quando é gordura, eu preciso entender da parte estética. Quando é movimento, eu preciso entender da parte desportiva e assim por diante. E isso só é possível, né? Quando eu me dedico, quando eu tiro um tempo extra para buscar mais conhecimento. Porque você pode até começar fazendo o básico, mas não dá para permanecer fazendo apenas o básico, porque as necessidades, gente, dos nossos clientes variam muito, digamos que de leve, moderada e alta. Eu posso atender um paciente hoje que ele tem uma necessidade leve, tranquila, um probleminha básico.
Amanhã eu posso atender um outro cliente que tem uma necessidade mais profunda, uma necessidade, um problema mais sério. E depois isso pode ir se agravando um pouco mais, de leve, médio, moderado e alto. Podemos considerar assim. E para isso eu preciso estar sempre buscando conhecimento, né? Vendo o que o mercado tem de novo, quais são as novidades, né, que estão aí acontecendo e eu preciso acompanhar. E isso tem acontecido de forma muito rápida. Não dá para ficar parado realmente no tempo. E para falar para vocês uma coisa séria, não é fácil entender o corpo humano. Não é fácil entender como que funciona mais de 650 músculos, mais de 65 tendões e articulações e toda essa complexidade. Mas precisa ter interesse de continuar buscando. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi, é o que nós vamos falar, tá? É sobre esse assunto chave agora, é a importância de você compreender alguns assuntos bem complexos, tá? Alguns músculos do corpo, de forma que você pode pensar assim, nossa, mas eu sou só um massagista, só um massoterapeuta. Mas realmente, você quer resultado, então estude, então vá em busca de novas abordagens, vá em busca de resultado, de conhecer o que o seu cliente precisa, necessidade. O nosso corpo, ele precisa de equilíbrio, para que nós consigamos realizar as nossas atividades, das mais simples às mais complexas, como deitar, levantar, a fazer uma corrida de velocidade, a levantar um peso muito grande. O nosso corpo precisa de equilíbrio. Você já parou para pensar o que realmente faz com que seu corpo se mantenha equilibrado, mesmo quando você está fazendo uma atividade mais simples? Podemos dividir em duas partes para facilitar o nosso entendimento. Isso que eu vou fazer agora. Vamos dividir em tronco superior, tá? Da cintura para cima e a parte inferior da cintura para baixo, as nossas pernas. Nessa metade aí, pessoal, nós inclinamos o nosso corpo para frente, nós inclinamos o nosso corpo para trás, inclinamos para a lateral direita, lateral esquerda, giramos, fazemos uma série de movimentos e a gente não se quebra no meio, a gente não cai e a gente não desequilibra, não é verdade? Aí você pensa comigo, o que está segurando isso? Músculos. Os responsáveis por causar essa estabilidade no meio do nosso corpo é um conjunto, tá? Não, conjunto não, pera aí, deixa eu explicar isso aqui direitinho, tá? Porque eu demorei a entender e eu quero facilitar para você. São 29 pares de músculos que são responsáveis por nosso equilíbrio corporal, por essa parte central do nosso corpo. São músculos que seguram a nossa parte da frente, seguram a lateral, seguram a parte posterior, que vão até o joelho, que vão até o posterior. Gente, é incrível quando a gente observa os músculos do core, tá? Os músculos responsáveis pelo equilíbrio central do nosso corpo, que proporciona toda a nossa movimentação, todo o nosso equilíbrio, sem desmontar, são os músculos do core. São pares de 29 músculos. Quando eu comecei a pesquisar esses músculos, eu fiquei surpresa por trabalhar com atletas. Eu assistia aos stories deles falando em relação ao fortalecimento do core. Eu achava que eram só os músculos do abdômen. Não é, pessoal. Antene-se, tá? O core não são apenas os músculos do abdômen. O core são todos os músculos do abdômen, do quadril, da pelve, os músculos da nossa lombar, os músculos da nossa posterior da perna. Ao todo, são 29 pares de músculos. Não é para menos, né? Porque já pensou, tem gente que tem 1,5 m, beleza, não é difícil equilibrar. Mas quem tem 1,90 m, 1,92 m ou mais do que isso. E você sabia que
para manter esse equilíbrio, manter esse corpo estável, sem sofrer maiores danos. Esses camaradas, esses 29 camaradas, eles estão unidos como uma cinta em volta da nossa cintura para não deixar que o nosso corpo desequilibre. É preciso ter esses músculos fortalecidos. Quando você for tratar um paciente que tenha problema de queixas de dor nessa região, tá? Do meio do corpo dele aí, pode estar relacionado a algum tipo de deficiência, de fraqueza muscular, que compreende aí esse cinturão, tá? Que está cuidando da nossa estabilidade, que está cuidando do nosso equilíbrio. E aí ele vai lá, te procura para falar com você que precisa de fazer um procedimento, porque tá com dor, tá com desconforto. E daí você começa a perguntar para ele: você pratica atividade física? Você faz algum tipo de fortalecimento muscular? Cara, isso é um diferencial muito grande. Isso você realmente consegue passar para o seu cliente que você está preocupado realmente com a qualidade de vida dele, não só com o dinheiro que ele vai te pagar pelo procedimento que você vai realizar, mas se você realmente está empenhado em resolver o problema dele. Gente, e quando tipo, eu vou falar pro lado do atleta, tá? Que precisa de ter esse equilíbrio, de ter essa estabilidade, eles precisam desenvolver treinos específicos para fortalecer, tá? Esse conjunto de músculos aí, tá? Que seguram, que dão esse equilíbrio. E normalmente esses treinos são treinos bem intensos, que pode gerar sobrecarga e gerar níveis grandes de dor. Por exemplo, se alguém chega no meu consultório, no meu local de atendimento, falando que foi fazer um determinado exercício, por exemplo, uma prancha, que é um dos exercícios básicos para fortalecimento da região lombar. E ele relata, ou do abdômen também. Na verdade, não tenho muita certeza, tá? Isso, inclusive, a gente não deve fazer, indicar nenhum tipo, tá, pessoal, de treino, porque nós não somos profissionais de educação física, nós somos massagistas. Então, pegue o contato de um profissional, deixe aí um cartãozinho e você indica esse profissional aí para o seu cliente. Não faça isso, não indique nenhum tipo de treino, tá certo? Porque a gente não entende o que realmente funciona para cada tipo de pessoa. Mas se por acaso ele te relatar que foi fazer um exercício de fortalecimento do core, e aí você vai ficar boiando? Não, agora você não vai mais não, porque eu te contei. O core é o conjunto de músculos que cobre a nossa cintura, tá? Que são responsáveis por manter o nosso corpo equilibrado, para não deixar que a gente desmonte, que a gente caia. E para que tenha um core bem desenvolvido, um core que ofereça essa estabilidade, é preciso que esses músculos sejam músculos fortes. E você agora, sabendo disso, você vai falar isso correndo para o seu cliente quando ele tiver muita queixa de dor lombar. Pessoal, isso é sério, tá? Eu tenho observado, eu tenho atendido pacientes com essas queixas de dores lombares, e aí eu observo na hora de fazer a avaliação se realmente está relacionado ao músculo que ele está queixando, que geralmente é um músculo da lombar, ou se realmente essa causa vem dos músculos da parede do abdômen, né, que faz parte do conjunto, tá, do core. E após fazer essa análise, eu consigo observar e eu vou direto no ponto, tá? Para resolver o problema do meu cliente. Por exemplo, se ele se queixa de uma forte dor na lombar, eu vou pedir para ele fazer esse movimento, tá? Ele se inclinar para frente e dependendo da resposta dele, eu vou aplicar a liberação miofacial nos músculos do abdômen. O que isso tem a ver? Eles estão ligados, pessoal, e pode ser que no momento da realização da atividade eu sobrecarreguei o músculo, causei uma grande distensão no músculo, tá? E esse músculo precisa ser relaxado. E o que acontece? O outro músculo que está ali por trás, que tem o papel de antagonista, ele está sobrecarregado. E quando eu entendo isso, quando eu tenho essa visão clínica, eu atuo diretamente no ponto e eu entrego o resultado, eu trago a satisfação para o meu cliente. Isso é fidelização. Então, saia da zona de conforto, pense fora da caixinha,
procure métodos que realmente resolvam o problema do seu cliente. Comece sabendo pouco. Isso, pessoal, é uma dica fundamental. Ninguém nunca vai saber tudo. Isso é super importante porque a gente vai conseguindo desenvolver, abrir espaços para novos aprendizados. Mas olha só, foca nessa dica. Você vai começar sabendo pouco, não é verdade? Você vai praticar, e isso, aquele pouco que você iniciou, isso vai te possibilitar a aprender um pouco mais. Desse pouco, você vai para o médio, do médio você vai para o grande. É possível conhecer muito do corpo humano, é possível que você seja um conhecedor das necessidades do corpo humano do seu cliente, mas não dá para ficar pensando na caixinha, não. Saia da caixinha, fuja da caixinha, desse pouquinho aí que você sabe, vai atrás do muito. E esse muito está atrelado, tá, ao aumento da sua cartela de cliente, tá, ao seu retorno financeiro que você tanto espera. Pessoal, não dá para falar aqui nesse vídeo diretamente sobre os músculos do abdômen, tá? Sobre os músculos da lombar e sobre os músculos da pelve de forma detalhada, que são os músculos que são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Depois eu vou preparar para vocês um material bem específico em relação a esse conjunto. Mas quando alguém falar para você sobre core, você vai diretamente associar ao nosso equilíbrio. Gostou desse conteúdo? Dê um joinha. Se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para que toda vez que chegar o conteúdo novo, você fique sabendo em primeira mão. Pessoal, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou então procure por Alaide Carvalho nas redes sociais. Pode ir lá no meu direct deixar a sua perguntinha, que é muita satisfação em responder e colaborar para o seu desenvolvimento como profissional de massoterapia. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.